Muito bom dia, meu povo, meus irmãos espalhados em todo o Brasil. É com muita alegria que eu venho até vocês para estudarmos mais uma vez a palavra do nosso Deus. Meus irmãos, eu quero falar para os irmãos que peguem logo suas Bíblias para que vocês possam me seguir na leitura, porque se vocês não me seguirem na leitura, meus irmãos, aí vocês não vão aprender. Se vocês não tiverem ligado com o Espírito Santo, vocês não vão aprender. Vamos orar para começarmos a nossa leitura desse dia. Oremos. Pai maravilhoso, eterno Deus que está no céu e aqui na terra, através do Teu Espírito Santo e dos Teus anjos. Neste momento, Senhor Deus, nós queremos Te pedir, Pai, a Tua presença aqui conosco. Que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, fale por mim e fale para essas pessoas que vão assistir, Senhor Deus, esta aula da Tua Palavra. Perdoa os pecados cometidos por cada um de nós e nos transforma para o Teu reino. Que Teu Espírito Santo abençoe a cada um de nós, que nós possamos ouvir a Tua voz do Espírito Santo, possamos viver a Tua Palavra, andar contigo todos os momentos, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, olha, nós vamos falar hoje sobre a fé. A fé que cada um carrega com si, me perdoe se eu falei errado, cada um carrega esta fé. E a fé é uma força maravilhosa que vem até nós, nos dá a certeza de que nós temos um Deus que se preocupa com nós e um Deus que Ele faz tudo por nós. A primeira leitura, meus irmãos, está no livro de Mateus. Peguem suas Bíblias e me sigam na leitura. A primeira leitura está no livro de Mateus. Vamos ver, vamos ler. Acompanhe-me na leitura. Mateus 14, 22 a 31. Mateus capítulo 14, 22 a 31. Meus irmãos, como é que está a sua fé? Sua fé é grande, pequena ou uma fé inabalável? Nós hoje vamos descobrir como é que está a nossa fé. A palavra de Deus, ela fala assim, no livro de Mateus 14, capítulo 14, verso 22 a 31. Jesus andando por sobre o mar.
versículo 22. Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para um outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe e a muitos estádios da terra. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre as águas. E os discípulos, ao verem no andar sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondeu-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, começou a andar por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, a afundar, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Meus irmãos, Jesus fala para nós aqui, ele falou para Pedro: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Por que duvidaste? Né? A pequena fé dele, cada um de nós temos esse problema. Às vezes nós duvidamos, nós ficamos com medo, igual Pedro. Pedro, ele ficou com medo por causa do vento, mas não acreditou que Jesus é que estava fazendo ele andar sobre as águas, né? E assim é conosco, meus irmãos. Vamos ver, às vezes nós dizemos que temos fé, mas a nossa fé fracassa naquela hora da provação. Vamos ver agora a segunda leitura, está em Marcos 9, 14 a 24. Marcos 9, 14 a 24. Eu classifiquei aqui como pequena fé também e duvidosa. Marcos 9, a cura de um jovem possesso. Marcos 9, capítulo 9, versículo 14 a 24. Vamos ler. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas que discutis com eles. E um dentre a multidão respondeu: "Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito imundo e mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam." Então Jesus lhe disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me." E trouxeram-lhe. Quando ele viu
A Jesus o Espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar, mas se tu podes alguma coisa. Olha aqui, o que o homem fala para Jesus. Mas se tu podes alguma coisa, versículo 22 mesmo. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aquele homem ainda estava duvidoso também. Ele estava diante de Jesus e ainda estava duvidoso, porque os irmãos estão pegando um sol aqui e eu vou ajeitar um pouquinho aqui a câmera. Aquele homem ainda estava duvidoso, falando: se tu podes, né, para Jesus. Se tu podes, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que ele respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Se podes, tudo é possível ao que crê. Minha voz está assim, meus irmãos. É porque eu tenho problema desde da vacina. Versículo 24, para terminarmos essa leitura. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Uma pequena fé, meus irmãos. Uma pequena fé também sobre esse homem e sobre cada um de nós. Às vezes nós temos essa pequena fé também. Nós não acreditamos que Jesus vai fazer aquele trabalho por nós. Jesus vai nos curar. Jesus vai fazer um milagre em nós. Vamos para a terceira leitura, meus irmãos. Está em Mateus, capítulo 15, versos 21 a 28. Mateus 15, versos 21 a 28. Mateus 15, versos 21 a 28. Terceira leitura. A terceira leitura, Mateus 15, versos 21 a 28. Vamos ler. A mulher cananeia. Mulher cananeia. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que vinha daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós, gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Aquela mulher não desistiu. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Meus irmãos,
Nós vimos aqui uma grande fé, como está falando aqui no último versículo. Jesus falou assim: então lhe disse Jesus: ô mulher, grande é a tua fé. Por quê? Porque ela não desistiu logo no primeiro momento. Se fosse uma pessoa que não tivesse fé bem pequenininha, ela desistia no primeiro momento. Quando os discípulos falaram para Jesus, para ele despachar aquela mulher, que ela vinha gritando atrás deles, né? Mas ela continuou. Jesus respondeu, mas ela insistiu. Aliás, Jesus não respondeu, mas ela insistiu. Depois Jesus falou, ela foi e insistiu de novo, até que Jesus atendeu. Assim nós temos que fazer, meus irmãos. Nós não podemos desistir logo no primeiro momento. Se nossa fé, nós temos fé daquele Deus que faz tudo por nós, nós temos que colocar essa fé em prática. Vamos ver agora a quarta leitura, está em Mateus 8, versos 5 a 13. Eu classifiquei como a verdadeira fé, essa leitura aqui. Mateus 8, 5 a 13. 5 a 13. E racharam, meus irmãos? Mateus é o primeiro livro da Bíblia, do Novo Testamento, né? Primeiro livro do Novo Testamento. Vamos ver aqui. Mateus 8, versos 5 a 13. Vamos ler. A cura do criado de um centurião. Centurião, meus irmãos, era um homem, acho que do exército, vamos supor. Era um homem que ele tinha o soldado que trabalhava com ele, e ele mandava ele ia, ele chamava e ele vinha. Eu estou adiantando isso para vocês, porque na leitura que nós vamos ver, agora vamos fazer, está escrito isso, né? A cura do criado de um centurião. Veja só essa fé. Eu classifiquei como a verdadeira fé. Vamos começar, versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe a um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Meus irmãos, vocês viram a perfeita fé como que é? Aquele centurião, ele falou, ele cria, ele acreditava em Jesus. Eu já tinha visto falar de Jesus muitas vezes. E ele falou para Jesus: Senhor, eu sou homem da lei e eu tenho soldados a meu dispor. Eu digo para um: vai, e ele vai. E falo para outro: vem, e ele vem. Então, o Senhor pode mandar. Foi como se o centurião estivesse falando para Jesus: o Senhor pode mandar, o Senhor pode falar uma palavra,
que aí meu servo ficará curado lá em casa. Não precisa nem o senhor ir lá, porque o senhor fala uma palavra e meu servo será curado. E o que Jesus falou? Jesus falou assim: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Vejam só, meus irmãos, é muito bonito a verdadeira fé. Vamos agora ler a quinta leitura desse estudo. A quinta leitura está em Isaías 38, 1 a 8, onde eu vou dar meu testemunho, meus irmãos. É rapidinho, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Vamos ver em Isaías, capítulo 38, verso 1 a 8. Isaías, capítulo 38, verso 1 a 8. É no Velho Testamento, meus irmãos. Fica próximo a Jeremias. E Provérbios. Cântico. Depois de Cântico, que é um livrinho bem pequeno, vem Isaías. Isaías 38, versos de 1 a 8. Meus irmãos, vamos à leitura. Naqueles dias, a doença de Ezequias, o título da leitura. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua voz, a tua oração, e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias mais 15 anos. Tá vendo, meus irmãos? Isaías se humilhou diante de Deus, porque Deus, ele fala na palavra dele que se nós se humilharmos, ele nos atenderá. Se nós nos arrependermos do nosso mau caminho, dos nossos pecados, ele nos ouvirá e nos salvará. Então Ezequias foi um grande rei. Um rei, não sei se um rei que mais foi obediente a Deus. Foi um dos reis. Então, ele fala aqui na sua oração que foi muito obediente a Deus, andou nos caminhos, era reto. Aí chorou, se humilhou, e Deus viu aquele sofrimento dele, as lágrimas dele. E Deus mandou Isaías novamente ir lá. Olha, fala para Ezequias que eu acrescentarei mais 15 anos de vida para ele. Que ele não vai morrer mais agora. Meus irmãos, eu quero contar meu testemunho. Dentro desta leitura, desse acontecimento que houve com Ezequias. Eu também estive muito doente
antes desta pandemia. Eu acho, meus irmãos, que foi essa pandemia que chegou primeiro em mim. Eu estou contando isso porque eu senti os mesmos sintomas. É pouca coisa que eu não senti. E o pessoal falaram que essa pandemia estava fazendo com o povo. Mas falta de ar, assim, da cintura para cima, não conseguia respirar. E eu, com aquela falta de ar, quase toda noite. E eu cheguei a pensar em falar para minha esposa uma noite que eu queria me despedir dela, dos meus filhos. E eu pedi a Deus, eu me ajoelhei, e eu vi que eu poderia não amanhecer mais o dia. Aí eu me ajoelhei no pé da cama e pedi, e me humilhei. E falei para Deus: Senhor, assim como o Senhor fez com Ezequias, o Senhor acrescentou os dias para ele, mais 15 anos. Senhor Deus, acrescenta mais uns anos para mim, Senhor Deus. Eu quero pregar aí na Tua palavra, eu quero viver contigo, Pai. Eu quero viver a vida eterna contigo. E eu me humilhei, e ele diz: se tu se humilhares e se arrepender dos teus caminhos maus, eu te sararei. E Deus fez isso comigo, como fez com Ezequias. E por isso, meus irmãos, eu estou aqui falando com vocês. Amém. Meus irmãos, eu vou fazer a última leitura para encerrarmos. Está no livro de Marcos, no capítulo 11. São duas leituras. Duas não, é uma só, porque é um acontecimento que Jesus fez. Marcos 11, 12 a 14. Vamos procurar mesmo. Marcos 11, 12 a 14. 11, 12 a 14. A figueira sem fruto. Meus irmãos, eu intitulei aqui como a perfeita fé. No dia seguinte, versículo 12 do capítulo 11 de Marcos. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Se não era tempo de figo, meus irmãos, não tinha figo. Eu tenho umas figueiras aqui e não era tempo de figo aquela época que Jesus passou pelaquela figueira. Mas ele queria mostrar como que é a perfeita fé. Então lhe disse Jesus, porque não era tempo de figo, então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Vamos agora para o versículo 20. O poder da fé. E passando ele pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus.
Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedir, crê que recebeste, que receberás, e será assim convosco. Meus irmãos, você viu o exemplo que Jesus deu aqui? Se nós vamos pedir a Deus que nos ajude, nos derrame uma bênção sobre nós, se for da vontade de Deus, Ele derramará, porque tem pedido, nós somos pecadores, nós às vezes fazemos pedidos maus. E Deus não atende esses pedidos maus. Ele atende aqueles pedidos que vêm de acordo à palavra dele. Então, meus irmãos, se às vezes nós pedimos que Deus aconteça um acidente com o nosso inimigo, isso já aconteceu muito comigo antes. Deus não fará isso, meus irmãos. Nós, às vezes, até matamos, como já aconteceu muito antes comigo. A próxima mensagem que eu vou falar para vocês, vou falar sobre isso aí. Muitas das vezes a gente está com raiva de uma pessoa e chega a matar em pensamento. Deus fala na palavra dele que não é só matar. Você mata uma pessoa, não é só fazendo mal com ela, matando ela com um tiro ou então com uma faca, uma coisa qualquer. Você mata ela também em pensamentos. Então isso é um grande pecado, meus irmãos. E eu peço a Deus, neste momento, que o Espírito Santo fale conosco, que nós possamos andar de hoje em diante na presença de Deus e vivermos a sua palavra. Esse é meu pedido e meu agradecimento. Amém.